Olá, alunos do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre polissemia. Antes de falarmos melhor desse assunto e mostrar e analisarmos alguns exemplos, vamos analisar o conceito de campo lexical e campo semântico. Primeiramente, o que é o léxico? O léxico é o conjunto de palavras de uma língua. Através do léxico, o falante seleciona algumas palavras e com elas forma o seu vocabulário, que será acionado de acordo com cada situação de uso, ou seja, de acordo com o seu contexto situacional. Já o campo lexical é um conjunto de palavras organizadas em torno de um conceito. Assim, as palavras de um mesmo campo lexical não são sinônimas, mas entre essas palavras existem relações, existem conexões por afinidade. A partir disso, nós vamos analisar também o conceito de semântica. Semântica é uma palavra que nos remete a significado e estuda basicamente isso, o estudo das significações das palavras. Adentrando no conteúdo de semântica, nós vamos conhecer também o campo semântico, que diz respeito às possibilidades e como eu posso analisar uma palavra ou um grupo de palavras em diversos contextos situacionais, tá bom? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês de campo lexical. Observem que eu tenho uma palavra, a palavra nota, e a partir dessa palavra eu tenho diversas outras palavras que se relacionam com a palavra nota, certo? E tem diversos sentidos diferentes. Eu vou ficar aqui dependendo do contexto situacional, ou seja, da situação de uso do falante. A palavra nota pode remeter, pode se referir a dinheiro, a uma conta, a um talão, a uma anotação, a um bilhete, a um comentário, aviso, explicação, um tom e também um som. Bom, analisando a semântica, nós vamos analisar agora a polissemia. A polissemia, ela faz parte dos aspectos semânticos das palavras, ou seja, as múltiplas significações que uma palavra, que um vocábulo pode ter, ou seja, quando um vocábulo possui mais de um significado. Nessa primeira imagem que eu trouxe para mostrar a vocês, eu tenho dois sujeitos, Essa primeira pessoa, que é como se fosse uma entrevistadora ou algo relacionado a isso, e essa pessoa que vocês podem observar que nos remete a noção de uma família. E elas falam utilizando uma palavra, a mesma estrutura, mas que tem significados diferentes. Ela pergunta quantos acessam a rede, e a outra pessoa responde, nenhum, eles dormem no chão mesmo. Observem que uma fala sobre a internet e outra fala sobre a rede, que é utilizada para dormir, para descansar. Então, nesse contexto aqui, a comunicação não aconteceu, porque a comunicação só ocorre quando o enunciado emitido pelo falante, quando a mensagem é compreendida pelo receptor, pelo indivíduo que recebe a mensagem. Aqui eu trouxe mais um exemplo de polissemia. É um anúncio publicitário. Se alguém anunciar que é mais barato que a Embratel, não ligue, é engano. Aqui eu vou mostrar para vocês no próximo slide que nós vamos analisar a partir da expressão não ligue. No exemplo lido, a polissemia se manifesta nas palavras ligue e engano. Observe que o anunciante, ou melhor, a anunciante, é uma empresa de telefonia, a Embratel, e ela faz um jogo de palavras como não ligue e com o engano. Dependendo do contexto, não ligue tanto pode significar que você não deve se importar, ou não faça a ligação, que não acione, que não dê atenção.
Então, da mesma forma, o engano tanto pode significar um erro como um trote, realizado através do telefone. Aqui na próxima imagem, aliás, nós temos dois exemplos. A grife não vai mais tirar a casquinha do seu verão. Tirar casquinha aqui, se eu estiver com sorvete, significa casquinha do sorvete. Em outro contexto, tirar casquinha significa tirar proveito de alguma coisa. Nesse segundo exemplo, para quem tem rei ou o rei na barriga, o rei na barriga significa alguém muito importante ou alguém que se acha superior, melhor que as outras pessoas. Vamos para o próximo exemplo. Esse aqui eu achei muito interessante, ele é bem contemporâneo. Use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. Aqui nós temos a palavra saia em múltiplas significações, Observem que a escrita e o som da palavra é a mesma, o que vai alterar realmente vai ser o significado. Use saia, quando eu falo use saia, eu me refiro ao acessório, a roupa, a saia. Quando eu digo saia de dia, saia de noite, saia de si, eu me refiro à ação de movimento, à ação de sair. E aqui nós temos também um exemplo bem interessante. Vendo o pôr do sol. Chega uma segunda pessoa e pergunta quanto quer pelo pôr do sol. E ele responde um tom irritado: não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Observe que o vendo nesse sentido dá uma ideia de que você está vendendo alguma coisa, não observando. E dependendo do contexto, todas essas significações que nós vimos agora, elas podem trazer significados e sentidos diferentes, tá bom? Nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, eu estarei online disponível nos horários das aulas para tirar as dúvidas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.